Olá, eu sou a Mariana do grupo 3 Nano e hoje eu vou falar sobre a elaboração e a caracterização de fluidos magnéticos obtidos a partir de nanopartículas de ferritas de zinco e cobalto. Essas ferritas são na estequiometria de meio para meio, sintetizadas por a coprecipitação hidrotérmica. Bom, então os fluidos magnéticos são códigos de ferritas de metais e têm as mesmas propriedades de um sólido metálico. O principal objetivo do nosso trabalho é elaborar a nanopartícula pela coprecipitação hidrotérmica em meio alcalino. E na sua caracterização nós usamos o modelo núcleo-superfície, que é esse aqui que está aqui. Então eu uso metal, que no caso nosso vai ser o zinco e o cobalto, com o ferro em volta à superfície, certo? E então, os fluidos magnéticos apresentam propriedades magnéticas, como já dito, e ele pode ser moldado pela presença de um campo magnético externo. E isso provém diversas aplicações nas áreas da biomedicina e da tecnologia. A metodologia que nós usamos, como já falado, foi a coprecipitação hidrotérmica. E o processo é obtido através de 3 etapas. A etapa 1, que é a obtenção das nanopartículas, a etapa 2, que é dividida na etapa 2A e a 2B. A 2A é a acidificação e a 2B, o tratamento químico da superfície. E por fim, a etapa 3, que é a peptização das nanopartículas. Aqui está um resumo, basicamente, de como é que são feitas essas 3 etapas. Então, na primeira etapa, é uma condensação química, é uma mistura de cátions divalente e trivalente. No caso, os cátions divalentes, no nosso caso, são zinco e cobalto, e o trivalente, o ferro 3+. Então, essa coprecipitação é feita em meio alcalino. Depois disso, elas vão estar no meio básico, então elas estão todas carregadas negativamente. Isso, o que acontece? Elas ficam instáveis. Então, aqui, ó, elas estão instáveis. Então, eu preciso remover os íons e os contra-íons dessa superfície, e para isso eu uso água. E depois eu uso água e ácido nítrico. Então, eu consigo neutralizar. Depois que eu conseguir neutralizar, eu vou ferver com oxidante de ferro, então o nitrato férrico, e aí quebra essa homogeneidade e torna ela mais estável. Isso aqui que era instável, ela se torna estável. Na etapa 3, e já cria, na etapa 2 aqui, ó, ela cria uma camadinha de ferro. Na etapa 3, que é a peptização, nós vamos lavar, e agora nós lavamos com acetona e água. E depois o sobrenadante que restar é extraído com a placa magnética. Dessa forma, ela fica estável. Bom, os resultados que nós obtivemos. Primeiro, os estudos foram feitos por difração de raio-x e, nessa forma, indica que é a formação da escritura cristalina como o mineral espinélio. Assim como também consigo obter por meio da técnica de microscopia. E então, a polidispersão resulta em aproximadamente 0,28, que é o característico da síntese. Então, nós obtemos o mesmo teórico no prático. E além disso, também conseguimos ver o tamanho nanométrico e a cristalinidade do material. E também por meio da espectrometria de absorção atômica, que eu posso resumir como AAS, eu consigo ver aqui a diferença entre a radiação emitida pela lâmpada e a que chega ao registrador. Eu consigo saber a absorvância da amostra e que é proporcional à quantidade de dispersão que vai ter ali. Com isso, eu consigo saber mais ou menos o tanto de dispersão que vai ter. Essa aqui é uma tabela dos resultados que nós obtivemos, também dentro do padrão. E por fim, para concluir, a gente percebe que algumas propriedades podem ser alteradas, principalmente o tamanho das nanopartículas. E como é que isso ocorre? Quando eu aumento a espessura da camada rica em ferro, lembrando lá anteriormente, eu tinha a nanopartícula aqui e em volta eu tinha o ferro. Essa daqui é obtida na etapa 3, aqui ó, eu tenho uma camadinha de ferro aqui. Essa camadinha de ferro diminui a minha nanopartícula, então quanto maior a camada de ferro, menor vai ser a minha nanopartícula. E esse resultado pode ser por consequência do método de ser em nanoescala, pois a relação superfície e volume é maior para partículas menores. Então, além disso, eu também vejo que o tamanho e as formas influenciam na instabilidade dela. Então, depende de cada um, ela pode ser usada em diversas áreas de estudo. Muito obrigada pela atenção de todos.